Boa noite, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os nobres pares dessa Casa de Leis. Cumprimento a população presente, em nome do meu irmão Ivan. População que nos acompanha na rede social, sejam todos muito bem-vindos. Senhores, vou direto ao ponto, até mesmo porque o relatório que eu produzi ainda hoje é direcionado sobre o que tange, o que é a fila zero e também a gestão dupla. E para não ficar extenso, já vou direto à leitura do meu relatório. Relatório técnico sobre gestão dupla no programa Fila Zero de cirurgias no âmbito do município de Nova Chavantina. Relatório 1. Introdução. O decreto número 1083 de 2024 institui o programa Fila Zero, um programa estadual de cirurgias, consultas e exames complementares eletivos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Foi instituído com o objetivo de reduzir o tempo de espera de cirurgias eletivas, consultas, exames complementares no âmbito do SUS estadual, por meio de repasses, mutirões, pactuações com municípios e ajustes na tabela de procedimentos. Seu desenho busca reduzir demanda reprimida sem alterar, em sua essência, a responsabilidade compartilhada entre os entes federados para garantir o direito à saúde. Já a chamada gestão dupla é um arranjo híbrido de gestão hospitalar, no qual uma entidade prestadora de serviços de saúde atua simultaneamente sob o regime privado, atendimento particular ou por planos de saúde, e sob regime público, controlada e conveniada ao SUS, e compartilhando a mesma estrutura física, tecnológica e de pessoal, a porta pública, o SUS, atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, regido pelos princípios constitucionais da universalidade, equidade e gratuidade. Pois bem, a Constituição Federal de 88 insere a saúde como um direito social fundamental em seu artigo 6º e dever do Estado no seu artigo 196, obrigando a formulação, a execução de políticas públicas que assegurem um acesso universal, igualitário e integral. No contexto do Sistema Único de Saúde, SUS, emerge um debate acerca da denominada gestão dupla, prática pela qual os hospitais privados conveniados ao SUS também atendem pacientes da rede pública cadastrados no programa Fila Zero. Antes de adentrarmos ao mérito da questão em tese, vamos trazer o que a doutrina, a jurisprudência, nos fala sobre gestão dupla. 2. Da visão doutrinária. A análise da chamada gestão dupla em hospitais que operam simultaneamente com recursos públicos no SUS e com atendimentos privados, convênios, exige não apenas um olhar jurídico, mas também uma reflexão de caráter ético, social e sanitário. A literatura especializada é praticamente unânime ao reconhecer que tal prática compromete os fundamentos da Constituição e do direito à saúde, previsto nos artigos 37 e 196 da nossa Constituição, ao instituir critérios diferenciados de acesso dentro de um mesmo estabelecimento de saúde. Nesse sentido, importantes doutrinadores da saúde coletiva e do direito sanitário têm se manifestado de forma crítica, denunciando os riscos da privatização por dentro do sistema. É a quebra do princípio da equidade, a reprodução das desigualdades sociais em um espaço que deveria ser orientado pela universalidade e pela impessoalidade. As reflexões de autores como Maria Helena Machado, Jairnisso Silva Paim, Maria Silva Zanella de Pietro oferecem sólidos embasamentos teóricos e críticos, pois servindo como fundamento não apenas acadêmico, mas também jurídico para questionar a legitimidade da gestão dupla em hospitais particulares conveniados pelo poder público. Vejamos. Maria Helena Machado Fiocruz diz, em seu trabalho, Gestão de Trabalho em Saúde do Brasil, Rio de Janeiro, Fiocruz, 2010, abre aspas, o chamado modelo de dupla porta expressa a privatização do público por dentro. Utiliza-se a estrutura e a força do trabalho custeados com recursos coletivos para vender serviços diferenciados. Tal prática gera distorções éticas e administrativas, além de incentivar o desvio de recursos e prioridade em desfavor dos usuários do SUS. Fecha aspas. O doutrinador Jairnilson Silva Paim diz, abre aspas, a dupla porta é uma expressão que disputa entre projeto público e o privado dentro do SUS. Ao admitir esse mecanismo, o Estado estimula a segmentação do sistema, comprometendo a integridade da atenção
favorecendo de interesses mercantis sobre os direitos sociais. Fecha aspas, Paim, Fiocruz, 2009. E para finalizar sobre os doutrinadores, trazemos aqui o que diz Maria Silva Zanella de Pietro. Para ela, a administração deve pautar pela legalidade e há limites à discricionariedade administrativa. A criação de novos instrumentos, parcerias, contratos de gestão, OS, exige fundamento legal e transparência, não podendo servir como subterfúgio para transferir ao privado funções essenciais do Estado sem devido regime jurídico. Isso traz implicações diretas para qualquer prática que misture atendimento público e privado no mesmo espaço. De Pietro ainda pontua, para sublinhar que transferir gestão sem adequados mecanismos de fiscalização e segregação contábil torna vulnerável o interesse público e pode resultar em desvirtuamento da finalidade pública, e esse fundamento legitima críticas e regimes que permitam atendimento particular dentro da unidade que beneficiam de recursos públicos. Enfatiza ainda a importância de controles internos e externos, segregação de receitas e prestação de contas como condições para a legitimidade de qualquer contrato que envolva recursos públicos. Portanto, quando se discute o hospital que atenda simultaneamente SUS e convênios particulares. 3. Da visão jurisprudencial. Decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União, indicam que a implementação de gestão dupla, sem mecanismo de segregação contábil, transparência e ressarcimento de recursos públicos constitui violação dos princípios constitucionais. Tais precedentes fornecem respaldos jurídicos para a necessidade de uma fiscalização rigorosa, controle de contratos e proteção dos direitos dos usuários do SUS, garantindo que o acesso aos serviços públicos de saúde permaneça universal e equitativo. Vejamos, Tribunal de Contas da União, TCU, acórdão número 693/2024 do plenário. Em resumo, reforça a necessidade de autoria e normatização dos contratos de gestão de saúde, prevenindo que atendimentos privados utilizem recursos públicos sem controle, violando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da transparência. Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, agravo de instrumento número 2015872, dígito 21, de 2023. O que ele fala? Em resumo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão liminar que impede a aplicação da Lei Estadual número 1131 de 2010, conhecida como a Lei da Dupla Porta, que autoriza a destinação de até 25% dos leitos de hospitais públicos geridos por organizações sociais para atendimentos de pacientes particulares ou conveniados a planos de saúde. A decisão reafirma que a medida fere princípios constitucionais como isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade pública e o direito à saúde, previsto nos artigos 5º, 37 e 196 da nossa Constituição. Além desses, trago a jurisprudência sobre a falta de comprovação de capacidade técnica em credenciamento do CNES. Veja. Acórdão número 1215 de 2013, Tribunal de Contas da União, TCU. Em decisão, abre aspas, em decisão, o Tribunal de Contas da União foi ressaltada a necessidade de regulamentação específica para o credenciamento de prestadores do serviço da saúde privados, em complementação ao SUS, enfatizando a importância da comprovação da capacidade técnica dos estabelecimentos de saúde. 4. Síntese da demanda. O decreto número 1083 de 2024, que institui o Fila Zero em procedimentos eletivos, traz em seu artigo 5º, incisos e parágrafos adjacentes, a previsão que, além dos estabelecimentos públicos, podem se credenciar ao Sistema Único de Saúde e se inscrever no Cadastro Nacional de Estabelecimentos, o CNES, os entes privados e filantrópicos podendo atender à demanda de procedimentos de média e alta complexidade. Nesse sentido, o Hospital e Maternidade Ama Vida, uma empresa de sociedade empresária limitada, que traz em sua primeira alteração contratual da empresa na cláusula 5ª, o início de suas atividades datada para o dia 8/9/2022, com capital social declarado de R$ 500 mil sobre o CNPJ 47.872.096/1000, contrário, dígito 41, como sócio administrador a senhora Vanusa Celestino Nascimento Pazeto, de acordo com o número de protocolo na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 24/071.149, dígito 1, e sobre o número de processo módulo integrador MTP 24.008.5444. Vem de maneira acelerada, tentando forçar uma formalização de atendimento híbrido no Hospital Maternidade Ama Vida, através de uma gestão dupla, para atender ao programa Fila Zero na saúde do Estado. Entretanto,
o planejamento não ocorreu como esperado, certamente por mau assessoramento, ou até mesmo por falta de conhecimento legal. Pode ter levado a administração do referido hospital à frustração do objeto pretendido, pois inverteram completamente o trâmite e o caminho a se percorrer. Ao invés de procurar primeiramente o município para propor uma provável pactuação, preferiram tentar formalizar a referida pactuação diretamente com o Estado, na tentativa de formalizar uma obrigação de fazer de cima para baixo, para não obter dependência da gestão municipal. Nesse sentido, na tentativa de resolver a situação e ingressar em definitivo uma parceria em gestão dupla, o representante do Hospital Uma Vida se reuniu com os gestores municipais para alinhar uma possível pactuação entre o poder público e a rede privada em saúde. De acordo com as informações obtidas sobre a reunião, o poder público municipal estendeu a mão para que formalizasse a referida pactuação, com uma condição bastante interessante e importante. Era que poderia sim firmar um contrato, desde que os procedimentos autorizados via programa Fila Zero, indicados pelo SISREG, Sistema de Regulação, devessem continuar sendo repassados ao município e assim o município repassava a demanda ao hospital Ama Vida conforme a necessidade. Deste modo, a gestão pública não perderia o controle total sobre os procedimentos e gestão de vagas encaminhadas pelo Estado. Além do mais, os critérios de fiscalização e de controle interno e externo estarão sempre em acompanhamento de perto ao atendimento dos clientes SUS, mesmo em ambientes privados, por se tratar de recursos públicos, evitando assim qualquer violação aos princípios constitucionais, como nos mostrou no início do relatório a preocupação dos doutrinadores e também os apontamentos do Tribunal de Justiça, do TCU, que obtiveram em relação ao que tange à gestão dupla. Entretanto, o acordo não prosperou e não foi pactuado, pois a gestão do Hospital Ama Vida não concordou em atender o SUS mediante controle público municipal, e que queria administrar os procedimentos sem a intervenção municipal, tendo assim total controle sobre os procedimentos enviados ao hospital por intermédio da regulação, colocando assim em evidência todo o pavor e temor que a doutrina e a jurisprudência nos mostrou no início, no que tange a violação de vários princípios constitucionais e a falta de fiscalização sobre a gestão dos recursos públicos com eficiência, honestidade e idoneidade. 5. Da discricionariedade. A discricionalidade administrativa representa um dos pilares fundamentais da atuação do Poder Executivo, refletindo o equilíbrio entre a legalidade estrita e a flexibilidade da prática da tomada de decisões. Nesse sentido, podemos dizer que basta o gestor municipal, o prefeito, no caso, praticar um ato e assim proceder sobre a ativação de uma gestão dupla entre o município e o hospital particular. Por outro lado, tal ato concretizado sobre os olhos da fiscalização interna e externa, incluindo o MP, Câmara de Vereadores, controle interno e auditoria da SES, Secretaria Estadual de Saúde, e da própria Prefeitura, pois, na medida em que os municípios vêm gerindo e executando de forma coesa e transparente os procedimentos cirúrgicos da Fila Zero, a transferência de gestão pública em saúde para o privado, onde os sócios administradores são pessoas ativamente ligadas à política municipal. Tanto é que tiveram frente do mandato do município por 2 vezes consecutivas, disputaram recentemente as 2 últimas eleições municipais, traz uma severa preocupação para que uma provável troca de favores em amarramento de apoio político ou de interesses pessoais e não coletivos. A inércia do Estado e do próprio Ministério Público já condiz que os procedimentos operados pela gestão municipal vêm desenvolvendo como prevê a pactuação do município com o programa. Caso contrário, já teria ocorrido a intervenção dos mesmos. Segundo fonte extraída do CNES, o Estado de Mato Grosso só existe 3 hospitais privados com gestão dupla, e estão todos em Cuiabá, certamente por conter estruturas e equipamentos de pessoal em alto nível e capacidade para atender demanda de alta complexidade raras. Não se tem qualquer outro município fora da capital operando de forma de gestão dupla. A gestão dupla só é viável em 2 situações. Primeiro, quando o município é desprovido da estrutura de um hospital público municipal. Segunda hipótese, é quando o município não se manifesta interesse em se credenciar no programa e assim deixando de ofertar os procedimentos em seu âmbito. 6. Dos investimentos no Hospital Municipal Dr. Daécio de Oliveira Moraes. O Estado de Mato Grosso, através da Casa Civil Fábio Garcia e do gabinete do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, já firmaram compromissos em canalizar investimentos de R$ 5 milhões para a reforma e ampliação e aquisição de equipamentos
modernos para o hospital municipal, tornando assim um modelo ainda menos dependente do suporte privado, justificando ainda mais a inviabilidade de se pactuar uma gestão dupla entre os serviços públicos de saúde do município do hospital privado. Diante da análise jurídica doutrinária em relação ao cenário apresentado, passa-se a concluir que considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, mediante políticas públicas que asseguram acesso universal e igualitário às ações do serviço de saúde. Considerando que o programa Fila Zero foi instituído como medida emergencial para reduzir as filas de cirurgias eletivas, procedimentos e medidas de alta complexidade no âmbito do SUS. Considerando que a implementação do programa Fila Zero em hospitais submetidos à chamada gestão dupla pode gerar riscos de afronta aos princípios constitucionais da universalidade, impessoalidade e igualdade de acesso, considerando que a duplicidade de fluxo no atendimento do SUS e privado dentro de uma mesma estrutura hospitalar pode ocasionar tratamento desigual, priorizando pacientes particulares em detrimento daqueles vinculados ao SUS, considerando que órgãos do controle do Tribunal de Contas da União, TCU, e o Tribunal de Contas Estadual já identificaram falhas na fiscalização e riscos de desvio de recursos em modelos de gestão hospitalares híbridos, considerando que a coexistência da gestão pública e privada em um mesmo espaço físico cria obstáculos de transparência, a auditoria e ao efetivo controle do uso dos leitos, insumos e recursos humanos, considerando que o desvio da finalidade de verbas públicas destinado ao programa Fila Zero pode concretizar a violação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa previsto no artigo 37 da nossa Constituição, e considerando que a dependência excessiva do setor privado para cumprimento das metas do programa Fila Zero pode enfraquecer a rede pública de saúde e comprometer a sustentabilidade do SUS em médio e longo prazo, e considerando que o município de Nova Chavantina vem atendendo aos anseios que se espera do programa Fila Zero, concluo que, ante todo o exposto, que, embora o programa Fila Zero configure instrumento legítimo de política pública voltado à redução da fila na espera do âmbito do SUS, a implementação de hospitais submetidos à gestão dupla revela-se como problemática sob a ótica jurídica administrativa. Tal prática pode importar em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como previsto no artigo 37, caput da nossa Constituição, de comprometer a universalidade e também a isonomia do acesso à saúde, artigo 196 da nossa Constituição. Ademais, fragiliza os mecanismos de controle e recursos públicos e expõe a administração a riscos de judicialização e responsabilização perante aos órgãos fiscalizadores. Portanto, não há o que se falar ou pensar em pactuação de gestão dupla entre o município de Nova Chavantina e um hospital privado. Senhor presidente, desculpa pelo relatório comprido, são essas minhas palavras, que eu desejo a todos que, ao retornar às suas casas, que Deus vos acompanhe, e fica um abraço do vereador Jubinha.